Boa noite, senhoritas! Tudo bem com vocês? Deixa eu tirar essa música, senão o Instagram vai me derrubar. Isso sempre acontece. Boa noite, vamos chegando. Vamos chegando. Estão me vendo e me ouvindo direitinho? Eu tô ao vivo em todas as minhas redes sociais, tá? Aqui na rede vizinha, na outra rede vizinha, nas redes vizinhas, tá? Onde vocês me acompanham, eu tô ao vivo. Pra gente conversar. Será que o Instagram não vai derrubar a live porque tem música? Tomara que não. Boa noite. Boa noite, Cris, Flávia, Josi, Edilene. Ai, que bom ver vocês aqui. Vamos entrando. A gente vai já começar. Fiz até um roteiro pra não esquecer, porque eu sempre esqueço de alguma coisa, então vocês vão me ver assim, olhando pro lado. Tá tudo bem, tá? Eu tô só relembrando o que eu tenho pra comentar com vocês. Oi, Gi, Suzy, Ju. Tem muita aluna minha aqui, ó. Beijo pras minhas alunas. Vou tirar a música. Vou já tirar. Felizmente, né? Mas vocês vão ter que me aguentar falando o tempo todo. Pronto! Senhorita, vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho? A gente pode começar a conversar? Você que tá aqui no Insta, você que tá aqui no Ticoteco. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Todo mundo consegue me ver e me ouvir? Direitinho? Coloquem aqui nos comentários pra mim, por favor. Pronto. Obrigada, Suzy, pelo feedback. Gente, muito prazer, tá? Se tem alguém aqui que caiu de paraquedas e não me conhece, seja muito bem-vinda. Boa noite. Eu me chamo Lisandra Fernandes. Eu sou enfermeira e especialista em saúde da mulher, criadora do método Adeus Candidíase, né? Um protocolo natural que é feito para as mulheres que sofrem com candidíase de repetição, onde eu ensino o passo a passo que me fez me libertar das crises de candidíase depois de 2 anos de muito sofrimento, muita agonia, muito remédio, muito dinheiro. Consegui e hoje ajudo mulheres a chegarem lá também através do método Adeus Candidíase, tá? Então, ó, você não me conhece, já estamos apresentadas, sejam todas muito bem-vindas. Esse aqui, gente, é um quadro, né? Hoje é quarta-feira. É um quadro que eu criei que eu quero dar continuidade toda quarta. Então, a gente tem um encontro marcado toda quarta-feira à noite para fazer uma live de muito conteúdo de valor sobre candidíase de repetição, tá? Sobre todos ali os temas que envolvem essa questão. E eu sempre vou pedir ali um pitaco, uma opinião de vocês, como eu fiz ontem, né? Coloquei 2 temas e vocês escolheram o tema da nossa live de hoje, que é exatamente por que a danada da candidíase volta. Eita! Esse é um tema muito, muito, muito bom. Sabia que vocês iam escolher isso? Não sei porquê. Vocês viram e mexem, tem sempre alguém novato por aqui, tem sempre alguém me perguntando isso, né? Por que a candidíase volta, mesmo, Lisandra, eu consultando direito, eu fazendo tudo direitinho, usando remédio, usando pomada, tudo parece estar nos conformes, mas ela volta. Por que isso acontece? É isso que eu quero que você entenda hoje. E esse é um passo muito, muito, muito importante, tá? Porque você só vai pra uma guerra pra vencer se você conhece teu inimigo. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Gente, tem alguém aqui que é a primeira vez nessa live, que tá fazendo live comigo, que tá participando de live ao vivo comigo? Tem alguém? Fânia, faz sobre Gardnerella de repetição. Ah, tem live aqui salva no perfil, ó. Muitas lives sobre Gardnerella, o que é, tratamento. Depois que terminar isso daqui, você vai lá no feed e dá uma olhadinha que você vai encontrar, tá bom? Hoje é sobre candidíase. Mas olha, não se preocupa, senhorita, porque tudo que eu falar aqui pra candidíase, com exceção do protocolo natural, serve pra Gardnerella. Serve, então fica aqui, fica de olho. Ah, bem-vindas, ó, Maiene, Cris, Fânia, Adriana. Gente,
Bem-vindas, quem é a primeira vez de live aqui. Como que funciona? Porque senão eu falo a noite inteira. Eu quero que a gente faça uma interação. Então eu vou fazendo perguntas, vou explicando alguns assuntos. Hoje a gente vai falar sobre candidíase, então essa é uma live de conteúdos um pouco mais básicos para quem já é uma senhorita avançada, para quem me segue aqui há muito tempo, tá? Talvez vocês vão me ouvir repetir alguns temas, algumas frases, algumas coisas que eu já disse em outros eventos, em outras lives, tá bom? Mas vamos ser solidários com os colegas que estão chegando, né? Tem muita gente a qual esse conhecimento é novo, tá? Então, tenham paciência. E quem é novata, pega uma caneta, pega uma água, pega um café. Ó, eu sempre trago um cafezinho, que eu tenho muito pra conversar com você hoje, tá bom? E olha, outra coisa que eu quero saber de vocês. Quem tá hoje, nesse momento, em crise? Com aquela crise de candidíase, né? Eu vi alguém falando que na TPM, muito comum mesmo, né? Nesse período perimenstrual, antes e depois da menstruação. Mas tem alguém que tá aqui hoje com crise, coceira, irritação, corrimento, com sintomas, né? Nesse momento? Oi, deusa! Oi, deusa! Eita! Entendo, viu? Sei bem como é, gente. Sei bem. Então, ó, você que tá com crise hoje, fica até o final. Eu vou até anotar aqui pra eu não esquecer de falar pra vocês uma dica ótima pra já dar uma ajudada a aliviar esses sintomas, tá bom? Peraí, deixa eu colocar aqui, senão eu vou esquecer. Dar dica pra aliviar os sintomas. Estamos combinadas? Combinadas, né? Então, bora começar. Senhoritas, eu vou ver se eu não consigo desabilitar os comentários hoje, tá? Geralmente eu desabilito os comentários pra poder falar direitinho, mas eu vou deixar hoje aberto, ver se eu consigo me concentrar, que geralmente eu quero ficar lendo. Mas vou deixar o comentário aberto pra gente ir, pra ficar vendo o que vocês estão falando aí no direct, aí mandando nos comentários, tá bom? Podem deixar as dúvidas, ao final da live a gente conversa sobre as dúvidas, tudo direitinho, tá bom? Gente, primeira coisa que vocês precisam saber pra gente entender esse universo de por que as crises de candidíase voltam, mesmo quando a gente acha que tá fazendo tudo direitinho, a gente precisa entender a diferença básica desse conceito da própria candidíase, da própria doença, tá? Então, olha, o quadro de candidíase, ele é diferente do quadro clínico da doença candidíase de repetição, tá? Não são sintomas diferentes, a candidíase é a mesma, mas os quadros são diferentes. A candidíase é uma alteração que pode ser transitória, ou seja, não necessariamente ela é uma coisa que vai acontecer milhões de vezes na vida da mulher, mas ela pode ser uma alteração transitória do equilíbrio da microbiota vaginal, tá? O que é microbiota vaginal para quem chegou agora nessa live, quem tá novato aqui nos conteúdos? Microbiota vaginal são os bichinhos que vivem aqui, ó, dentro da vagina, dentro do canal vaginal. Fungos, bactérias, micro-organismos que estão aqui, que fazem super bem para a saúde da mulher, que quando estão em equilíbrio, ajudam a gente a manter a nossa saúde firme e forte, tá? É deles que eu tô falando. E a candidíase pode ser um desequilíbrio dessa microbiota. E o que você quer dizer, Lisandra, quando você fala desequilíbrio? Aumento ou diminuição? No caso da candidíase, é um aumento em excesso de fungos, tá? Geralmente do gênero Cândida. Gênero Cândida albicans, que é o mais comum, mas tem glabata, tem vários outros gêneros que podem estar altos também. Então, geralmente, os fungos desse gênero crescem demais. E aí, a gente tem os sintomas e a gente tem o quadro de candidíase, tá? Isso aqui pode ser uma alteração transitória. Então, assim, se você é uma mulher que tem hábitos legais, que tem uma imunidade saudável, que tá com a saúde em dia, você pode ter uma crise de candidíase por conta de um gatilho, por conta de uma causa, um desequilíbrio transitório. Tipo, final do ano agora, né? Tivemos a praia, todo mundo do meu filho estava na praia, acho que de vocês também. E aí na praia a gente fica o quê? O dia todo de biquíni molhado. E a nossa própria região íntima, maravilhosa, já é um local, ó, muito fechadinho, muito abafado. Já é um local que naturalmente tem muita umidade. Então, quando a gente fica o dia todo de biquíni molhado, a gente contribui para essa umidade aumentar ali na região íntima. E aí esses fungos, ó, crescem demais. E aí você pode ter uma crise de candidíase transitória. Se tá tudo bem, imunidade em dia, você tá forte, tá saudável, geralmente você não tem problema nenhum com relação a isso,
tá? A crise passa. Às vezes você não precisa nem usar o fluconazol, nem nistatina, nem nada. Às vezes o teu próprio sistema imunológico consegue combater, controlar essa crise de candidíase, tá? Isso pode acontecer. É por isso que muita gente, inclusive muitos profissionais, falam: a candidíase é uma coisa normal de toda mulher. Realmente, esse quadro aqui de candidíase é normal e pode eventualmente acontecer na vida de todas as mulheres. Afinal de contas, todas nós temos o fungo, né, da cândida aqui na região íntima, ok? Entendido? Beleza. Já que vocês entenderam o conceito aí da candidíase, a gente vai entender o conceito de candidíase de repetição, que é o quê? Como o próprio nome diz, quando a danada, bendita, volta, né? E tem um número específico para essa volta. Especificamente, gente, a gente fala que o quadro virou, se tornou candidíase de repetição, quando a gente tem mais de 4 crises dentro do mesmo ano. Então, mais de 4 crises já é um indicativo de que as crises estão repetidas. E aí a gente chama de candidíase de repetição. Independente, senhoritas, de você ter esse quadro num mês, ou assim, se for, vamos pensar, para vocês entenderem, 12 meses ali no ano. Se você teve candidíase de janeiro a junho e de julho a dezembro não teve mais. Se você teve espaçado, teve uma em janeiro, teve uma em abril, teve outra em setembro, teve outra em dezembro, se for 4 quadros, 4 crises dentro do mesmo ano, já é considerado candidíase de repetição, tá? Independente ali do cronograma. Mas, infelizmente, o meu caso, e eu acredito que o caso de muitas de vocês que estão aqui presentes hoje nessa live, seja a candidíase de repetição com muita frequência. É o meu caso, era o meu caso. Muita frequência. Então, assim, a gente tem o quê? Crises ali tão juntas que a gente nem sabe mais o que é muco, o que é secreção vaginal normal da vagina. A gente não tem folga, né? É uma crise em cima da outra e o único período que a gente tem folga ali da crise é o período da menstruação, que geralmente nem é folga, né? A gente também ainda sente um incômodozinho ali quando tá descendo sangue. A gente não vê o corrimento, mas o desequilíbrio tá ali. Então, independente do período, tá? A candidíase é considerada de repetição se for mais de 4 casos dentro do mesmo ano. Tá bom? Vocês entenderam? Coloquem aqui pra mim se vocês entenderam essa diferença entre a candidíase e a candidíase de repetição, porque isso é muito importante. Vocês precisam entender esse conceito, tá bom? Deixe-me ver. Olha só, Lisandra, por que a crise volta? Por que será que a crise volta? Por que será que mesmo eu usando o remédio e pomada ela volta? Olha só, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Galera que tá aqui na outra rede social não vai dar pra ver, só quem tá no IG. Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês não sei se o Instagram vai me permitir, uma imagem. Pronto. Estão conseguindo ver? Galera do TikTok, é uma imagem do fungo da Cândida, tá? Gente, isso aqui é o que vocês acham que é o inimigo de vocês? Quem nunca viu, né? Acho que vocês, a maioria, não são profissionais de saúde, né? Pra mim é comum, sou profissional de saúde, sou enfermeira. A gente vê muito isso na faculdade, mas pra vocês, talvez seja a primeira vez que você tá vendo aí esse seu inimigo, que é o fungo da Cândida. Então, um prazer, tá? Tá aí. Esse aí é o fungo. E olha, eu queria dizer pra vocês que por mais que vocês acreditem que esse aqui é o inimigo, não é, tá? Não é. Esse aqui, o fungo, ele não é o seu inimigo. Como eu falei, todas nós já convivemos. Não só a região íntima, tá? Todas as mucosas do ser humano são colonizadas pelo fungo, por fungos, né? E aí o fungo do gênero Cândida também. Então, ó, a gente tem esse fungo na boca, esôfago, intestino, pele, mucosa vaginal. A gente já tem ele naturalmente em vários locais do nosso corpo, tá? Então, ele não é o inimigo. O problema não é o fungo em si. Você sabe qual é o problema? Você e eu. Vocês aí, você e eu, tá? Nós que somos responsáveis, tá? Nós que somos responsáveis. Meu Deus, Lisandra, você tá culpando a gente por conta desse problema de saúde? Eu quero que você saia dessa live hoje com uma reflexãozinha aí na mente. Você não tem culpa, até porque eu sei que a desinformação é muito grande, que a gente não tem acesso, muitas vezes, à informação de qualidade, como é o que vocês estão tendo hoje nessa live,
né? Mas é natural que nós mulheres não tenhamos essas informações sobre a nossa própria saúde, que são importantes, mas a gente não tem. E aí a gente acaba tendo o quê? Estilo de vida, hábitos. A gente acaba tendo uma rotina que nos deixa muito predisposta. Ou seja, é muito fácil para esse fungo se aproveitar das nossas fraquezas e crescer. E, né, subir demais, crescer, infectar, colonizar, fazer ali uma infecção, tá? Então, para o fungo é muito fácil se você, mulher, deixa esse ambiente muito favorável para ele. E eu não estou culpando ninguém aqui. Na época, até eu, enquanto profissional de saúde, eu na minha primeira crise de candidíase, já era estudante de enfermagem, eu não sabia o que era aquilo. Corri pro consultório ginecológico, né, pra saber, doutor, pelo amor de Deus, o que é isso? Né, na hora lá, um corrimento, uma secreção, uma irritação, o que tá acontecendo? E olha, eu era profissional de saúde, imagina quem nunca estudou nada relacionado à saúde. Então, eu sei que a desinformação é muito grande, mas vocês vão sair dessa live hoje muito bem informadas e já é o primeiro passo para a questão da melhora, tá bom? Vão deixando as dúvidas, não se preocupem que depois, no finalzinho da live, eu volto pra gente conversar e para responder, tá bom? Então, olha, gente, já que vocês já conheceram o inimigo, agora a gente vai entender, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a foto, a gente vai entender por que o fungo volta, tá? E isso é um passo fundamental. Para vocês entenderem, eu vou fazer uma analogia que fazer uma comparação para vocês entenderem bem direitinho. Vocês já tiveram um mofo na casa de vocês? No carro, na casa, em algum lugar aí da casa de vocês? Tiveram um mofo? Se vocês... Acabou meu café. Se vocês já tiveram um mofo em algum local da casa de vocês, vocês sabem que mofo, depois que ele se instala, é um negócio tão difícil pra gente conseguir se livrar, tão difícil, né? A gente limpa, a gente areja o ambiente, e o fungo volta, e o mofo volta. E, gente, olha, o mofo são fungos, né? É um exemplo de fungo. Então, para você entender basicamente, a gente pode fazer uma comparação com a nossa região íntima, tá? A gente pode fazer uma comparação com a nossa região íntima. Uma vez que os fungos cresceram demais, e você teve uma crise, teve outra, e assim sucessivamente, o ambiente tá ótimo para eles, tá? Muito propício para eles, tá? Eles amam. E aí, Lisandra, o que a gente faz nesse caso? Na melhor das hipóteses, faz como eu fazia antigamente, vai lá no consultório ginecológico atrás, remédio pomada, dos antifúngicos, né? Conazol, nistatina, cetoconazol, muitos, mas vocês já utilizaram de tudo como eu utilizei, né? Então a gente vai correr atrás da pomada para tratar. E aí a gente faz o quê? Quando a gente toma o comprimido e passa a pomada, a gente está matando o excesso de fungos. Então a gente está tirando os fungos que cresceram demais e a gente está deixando, em teoria, só os fungos normais, aquela quantidade normal que já vive ali com a gente. É isso que acontece, é esse o processo fisiológico, tá? Do antifúngico. O problema, minhas queridas, é que isso resolve a candidíase, mas isso não resolve a candidíase de repetição, tá? Lembra da diferença que a gente fez no começo da live? Se for um quadro de candidíase, uma coisa transitória, uma alteração transitória da flora, resolve com antifúngico, tranquilo. Agora, um quadro de candidíase de repetição, não resolve. E a prova maior, cada uma de vocês e eu, que tive lá atrás, a gente não consegue resolver. Passa por gasto dinheiro, passa o remédio, usa pomada, faz tudo, passa remédio, usa o remédio, passa pomada, faz tudo e não consegue melhorar. E aí, gente, a lógica é muito clara. O que foi que eu falei que influencia para essas crises quando elas se tornam de repetição? A questão do estilo de vida, a questão dos hábitos, a questão da rotina. Então, não adianta você usar ouro na região íntima, não adianta. Se ouro fosse o melhor antifúngico, não adianta você usar aqui na região íntima, porque você só vai resolver essa crise do momento, você só vai matar esses fungos que cresceram nesse exato momento, tá bom? Então, se você, por um acaso, tá com esse quadro de repetição, já é um indicativo para você pensar, e isso é um insight, uma estratégia, uma dica, como queiram
pensar aí do outro lado, aqui dessa live, para você saber que esse problema, se você tem de repetição, ele é maior que só a vagina. Quando ele se torna de repetição, o problema não tá aqui, não tá. Por isso que você fica tratando aqui, não resolve. O problema é maior do que isso, tá? Tem raízes, que é o que eu costumo chamar por aqui, raízes que são causas diversas, tem várias. E aí é importante que cada mulher identifique as suas, tá? São individuais e geralmente são mais de uma. Existem raízes da questão da candidíase. E aí você tem na sua rotina várias raízes. E aí você matou os fungos com o fluconazol nesse momento. E aí você resolveu, tá toda feliz, volta pra tua vida normal. 1, 2, 3 semanas, volta tudo de novo. Não é isso que acontece? Então, não adianta você matar o excesso de fungos que estão aqui na região íntima, queridas, e vocês não resolverem as causas, não resolverem aquilo que faz os fungos crescerem. Porque se, por acaso, vocês não resolverem, que é o que acontece na maioria das vezes, né, eles vão voltar a crescer. Gente, fungo é um bicho, é ótimo. É um micro-organismo muito danado. Ele ama, ele adora crescer. Para ele é muito fácil. E a vagina já é um ambiente muito propício para isso acontecer, tá? A vagina é um ambiente que tem um equilíbrio muito sensível. Muito sensível. Então, principalmente para quem tem repetição, tá? Qualquer detalhezinho pode levar a um desequilíbrio e fazer esses fungos crescerem de novo, tá? Não vou falar de raízes hoje, porque é uma outra live, é um assunto para outro dia a gente conversar, tá? Mas aqui no perfil já tem mais de uma live, acho que tem umas 2 lives onde eu falei sobre quais são as raízes do problema, tá? Tem muita live aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu não posso esquecer de falar pra vocês. Entendemos a questão da candidíase de repetição, entendemos por que volta, porque a gente está tratando só os sintomas e não estamos tratando a região, não estamos tratando as raízes, aquilo que faz com que os fungos cresçam, tá? Isso é bem importante. Lisandra, você falou que a gente trata os sintomas. Que sintomas são esses? Vamos conhecer? Galera que tá aqui no IG, deixa eu botar aqui pra vocês. Olha só, agora eu vou desativar os comentários um pouquinho. Não, senão eu vou perder as perguntas, eu vou deixar. Olha aí, esses aí, acho que dá pra vocês verem. Esses aí são os sintomas de candidíase. Quando a gente fala de candidíase, de repetição, a gente tem sintomas na região íntima e os sintomas das raízes, né, que são fora da região íntima. A gente tem aqueles que são mais comuns e tem aqueles que são menos comuns, tá? Quais os sintomas mais comuns da candidíase, Lisandra? Quais os sintomas mais comuns? Esse aqui que vocês estão vendo, corrimento vaginal. Corrimento é uma secreção vaginal anormal. Então, não é aquela secreção natural da vagina. É um líquido, geralmente ele tende a ser branco ou esbranquiçado ou um pouco amarelado. Esse geralmente é o corrimento da candidíase. E ele tende a ser grosso, pastoso, sai em pedaços, parece assim um leite coalhado, um leite talhado. Tá aqui ó, a imagem pra vocês darem uma olhadinha aqui no IG, quem tá no discoteco, tá? Então, ele sai aqui, ó, sai grosso, né? Sai ali em pedaços. Então, esse corrimento bem grosso, bem espesso, é bem característico da candidíase, tá? O que mais, Lisandra? Um sintoma extremamente típico, bem comum da candidíase de repetição é a coceira. São sintomas irritativos que a gente fala. Então, coceira, vermelhidão na região da vulva, que é essa região externa, e da vagina, aqui dentro do canal vaginal. Coceira, vermelhidão, irritação, inchaço, tudo isso pode ser sintoma de candidíase, tá? Que são sintomas bem típicos da candidíase, né? O corrimento, a coceira e a irritação. Esse é a tríade clássica da candidíase de repetição. Você chegar nisso no consultório, chegar com esses sintomas no consultório ali de qualquer médico, qualquer profissional de saúde do mundo, ele não vai nem, às vezes, ele não vai querer nem olhar a região íntima, vai bater o martelo ali, ó, candidíase, e vai te passar um fluconazol. Geralmente é isso que acontece. Mas existem sintomas não típicos, e eu falo muito pouco deles aqui, que são menos comuns. Vou até aproveitar para falar nessa live para vocês. Então, sintomas menos comuns da candidíase, que, né, também estão presentes, mas não são tão comuns. Fissuras vaginais. Eu não tenho foto aqui, mas fissura é uma ferida, uma pequena ferida na pele mesmo. Geralmente acontece aqui, ó, na região
da vulva, essa região do períneo aqui embaixo, ou até mesmo dentro do canal vaginal. São pequenos ferimentos que vêm muitas vezes em consequência da coceira e da irritação. Você coça, passa a unha, a pele tá tão sensível que ela começa a rachar, tá? Formar pequenas rachaduras, que nem o lábio aqui no verão, quando a gente sorri e racha, né? Faz umas fissurazinhas, a mesma coisa na região íntima, tá? Então, as fissuras, elas são atípicas, mas podem acontecer na candidíase, tá bom? Que mais, Lisandra, que não é tão comum? Dor embaixo do ventre. Aquela dorzinha que a gente chama lá no Nordeste, aquela dor no pé da barriga, tá? Dorzinha no pé da barriga, que é dor embaixo do ventre, também pode ser característica de candidíase, tá bom? Ó, a Leite perguntou, e eu vou responder porque eu acho que é uma dúvida pra gente responder agora. Toda candidíase causa coceira? Não, gente. Tudo isso que eu falei aqui pra vocês são sintomas de candidíase. Mas pra você ter uma crise de candidíase, isso não quer dizer que você vai ter que ter todos os sintomas. Se você tem coceira, irritação, corrimento, candidíase, pode ser candidíase. Se você tem só coceira, pode ser candidíase. Se você tem só corrimento, pode ser candidíase. O que vai diferenciar, Lisandra? O profissional, tá? Isso aqui não é pra diagnosticar vocês, não. Pelo amor de Deus. É extremamente importante que vocês passem no profissional para ter certeza do diagnóstico. Sabe por quê? Porque coceira, corrimento, irritação pode ser sintoma de outras infecções vaginais que não só a candidíase. Pode ser uma clamídia, uma gonorreia, pode ser uma tricomoníase, uma gardnerella. Todas essas são infecções e algumas são sexualmente transmissíveis, como não é um caso da candidíase, tá? A candidíase não é sexualmente transmissível, ela é um desequilíbrio da própria flora vaginal da mulher, por diversos fatores, imunidade, hábitos de vida, muita coisa, tá? E a gente precisa ter certeza desse diagnóstico pra gente poder tratar direitinho. Então, muitas vezes você passa aí a vida toda remoendo, achando que é candidíase, e às vezes nem é. Às vezes é outra coisa. Principalmente, ó, prestem atenção, principalmente você que foi no médico, foi na consulta, e teve um diagnóstico onde o profissional de saúde, independente de médico ou enfermeiro do posto, do profissional que te atendeu, ele não olhou os sintomas, tá? Lisandra, quando é que a gente... pra gente, vocês entenderem como é que acontece o diagnóstico da candidíase. Geralmente, quando a mulher vai fazer o exame de Papa Nicolau, né? A prevenção ali todos os anos. Então, o médico coloca um espéculo aqui dentro da vagina e quando ele abre, que ele vê esse corrimento com essas placas brancas, né? Que coça, e você fala pra ele que coça, que irrita, ele vai bater o martelo que é corrimento. Então, que é corrimento, que é candidíase. Então, quando ele olha ali, tá tudo certo, porque a candidíase é um diagnóstico clínico, não precisa de exames para o profissional de saúde, para o médico ter certeza que é candidíase. Basta ele olhar ali, ó, os sintomas, tá? Mas às vezes acontece de você chegar numa consulta, sentar e falar assim, doutor, tô com isso e aquilo. Ou doutora, né? E aí ele, isso, tá? Esse tipo de diagnóstico, tô falando pra você como amiga e como profissional de saúde também, desconfia, tá? Desconfia do profissional, escolham bem os profissionais que acompanham vocês, pelo amor de Deus, é a saúde de vocês que tá em dia, que tá em jogo, tá? Escolham bem os profissionais de saúde que acompanham vocês. E olha, se você teve um diagnóstico de candidíase assim, desconfie, procure uma segunda, e principalmente se você tá tratando, né, e não tá resolvendo. Procura um outro profissional, pede uma segunda opinião, pede para que o caso seja reavaliado, mas não se conforme, pelo amor de Deus. Cândida, candidíase de repetição, principalmente cândida pode ser, mas candidíase de repetição não é normal. Nenhuma mulher merece ficar passando por isso de forma repetida, tá? Pelo amor de Deus. Gente, o que mais? Falamos dos sintomas, a gente falou dos conceitos, a gente falou, basicamente, deixa eu tirar aqui pra vocês voltarem a me ver. Pronto. A gente falou basicamente de tudo que a gente ia conversar, né? Vamos responder algumas dúvidas de vocês? Eu vi que tem muita gente aqui na rede vizinha também. Vou ver se eu consigo responder. Vou ver se eu consigo responder vocês. Tanto aqui quanto na rede vizinha. Se eu não esqueci, né? Não deixei passar nada. Deixe-me ver. Acho que sim. Deixa eu ver se não tem nenhuma outra foto que eu queria mostrar pra vocês. Não. Então, ó, vamos lá. Eu vou voltar. Como aliviar a crise. Calma, Deus, eu vou chegar lá. Vou responder só algumas dúvidas pra gente ir conversando, até pra vocês entenderem melhor, tá bom? Gente, pronto.
Já que alguém falou e citou sobre o óleo de coco, bora conversar. Falei que ia dar uma super dica pra vocês, vou dar, tá bom? Quem tá aqui na outra rede vizinha também. Olha só, sobre a questão do alívio dos sintomas. Toda vez que você usa um sintomático, seja ele pomada, seja ele remédio, seja ele algum produto natural que tenha uma ação antifúngica, independente de qual for, qual é a ação dele? Lembra que já falei isso na live. Fazer um alívio dos sintomas através, né, de matar ali, destruir os fungos que estão em excesso naquele momento. Então, todos os sintomáticos, independente dele ser remédio ou ser um banho de assento, é sintomático. Pelo amor de Deus, entendam isso. Se você sair daqui entendendo esse conceito, eu já vou ficar satisfeita. Porque isso aqui vai ser o pontapé inicial para a cura de cada um de vocês, tá? Então, ó, é um sintomático. O óleo de coco é um sintomático, é riquíssimo em ácido láurico e caprílico, que são duas substâncias muito ricas em ativos antifúngicos, que ajudam, ó, a matar os fungos na região íntima. E por que que eu, enfermeira Lisandra, né? Por que que eu sempre gosto e falo muito e trabalho com produtos naturais e, né, sempre falo pra vocês que se o remédio e a pomada parou de funcionar, deixa, não vai mais funcionar pro seu caso. Por quê? Porque o remédio, gente, tá fadado, é uma consequência natural de quando você usa muito o remédio, o fluconazol, a antistatina, que ele para de funcionar. Lembra que eu falei que os fungos são espertos? E eles são mesmo, né? A teoria natural da evolução do Darwin, lá atrás ele falava isso. Se você colocar a substância, o princípio ativo do medicamento em contato com aquele fungo várias vezes, ele vai se adaptar, não adianta. Daqui a um dia, né, daqui a um tempo, geralmente isso acontece num período cada vez mais tempo, em menos tempo, a ciência mostra que cada vez mais, ó, em menos tempo, as mulheres estão ficando resistentes a essas medicações, a anistatina, o fluconazol, tudo. Então, não adianta você ficar usando. Se você já tá resistente, se você usa e não funciona mais, não faz mais nem cócega, nem alivia os sintomas. Não adianta você usar, não adianta você gastar seu dinheirinho, seu rico dinheirinho com isso. Não adianta, não vai resolver, tá? Por isso, dentro do meu protocolo para as minhas alunas, os sintomáticos que a gente utiliza, que eu ensino, são produtos naturais. E aí, gente, a natureza é, ó, uma mãe. Tem muita coisa. E olha, não são coisas, pelo amor de Deus, não são coisas que eu tirei da minha cabeça, é ciência, tá? Os fitoterápicos, a fitoterapia tá aí, ó, há anos estudada. Então, eu indico vários produtos que você pode utilizar dentro de um protocolo, né, dentro de uma sequência lógica, para você fazer o uso, que vão te ajudar a acabar a coceira, a irritação, o corrimento, naquele momento, são sintomáticos, tá? Aqui no meu perfil, não aqui no Uticoteca, aqui no IG, tá? Aqui no meu perfil, depois que acabar a live, você que tá aqui assistindo agora nessa outra rede social, tá convidada para vir conhecer o Instagram. E vocês aqui do Instagram estão convidadas para conhecer os conteúdos. Já tem muita coisa aqui que pode te ajudar, tá? Depois que acabar a live, você vai lá. E olha, aqui eu falo, acho que os dois que eu mais cito aqui no perfil são os banhos de assento, né? Com as ervas ali que vão ajudar na questão da candidíase. E o óleo de coco, gente, o óleo de coco é maravilhoso, tanto pra você naquele momento ali que tá com a crise, tanto depois, né, quando você quiser fazer só uma prevenção ou quiser simplesmente lubrificar a região íntima. Então, o óleo de coco é maravilhoso. Alguém me perguntou aqui sobre fissura, não, foi aqui. Alguém me perguntou sobre fissura. Então, ó, acho que foi a Deusinha. Deusa, o que você vai fazer? E quem tá com o mesmo caso da deusa com a fissura? 7 dias, façam o uso do óleo de coco, tá? Pode ser só externamente, pode ser internamente também, nos comprimidos. Tem vídeo aqui no perfil ensinando a fazer os comprimidinhos ali, todos os cuidados com os comprimidos do óleo de coco extra virgem, tá? Depois vocês vão lá dar uma caçada. E aí, em conjunto com isso, faça o banho de assento com a camomila, tá? A camomila é uma erva que tem uma ação anti-inflamatória muito bacana. Então, lembra que eu falei que os sintomas, que a candidíase tem muitos sintomas irritativos, coceira, irritação, corrimento? Então, você pode fazer associado o óleo de coco e, né, à noite, quando for dormir, não for levantar mais, que nem você usa lá a pomadinha, o creme vaginal. E aí, durante o dia, você pode fazer esse cuidado com um banho de assento, tá?
Tanto tem post aqui no feed ensinando a fazer o banho de assento de camomila e tem vídeo aqui ensinando a fazer os comprimidinhos de óleo de coco. Vai ajudar vocês demais a aliviar tanto os sintomas irritativos quanto as fissuras, tá? Não vai resolver o problema de vocês da noite pro dia, porque lembra que eu falei que o que resolve é você identificar e tratar as raízes do problema, tá? Mas vai ajudar a aliviar, o que já é um grande passo para vocês abrirem os olhos. E aí depois, vocês que estão aqui vão assistir a minha live, as minhas lives antigas aí, onde eu falo sobre raízes, para vocês entenderem e buscarem aí as raízes para vocês, tá bom? Então, ó, façam isso. Grávida pode usar? Depende da tua indicação, depende, tá? É uma gravidez de risco, é uma gestação que tá no comecinho. Se tiver no comecinho ali, primeiro trimestre, né, primeiro mês de preferência, eu não costumo indicar nada para gestantes. Nada que eu não possa acompanhar, porque terapia natural também tem efeitos colaterais, efeitos colaterais não, tem contraindicações, efeitos colaterais que tem só os remédios. Mas geralmente eles têm contraindicações. E aí, as gestantes podem fazer o adeus candidias. Mas eu só confio de indicar qualquer coisa pra gestante quando eu tô, ó, botando meu olho. Quando eu conheço o caso, quando eu sei da história, eu acompanho ali o caso daquela gestação. Então, não sendo, eu não indico nada, tá bom? Aqui, gente, depois vocês dão uma olhada aqui no perfil. Tem tudo que vocês precisam saber sobre o óleo de coco. O que, pra que ele é indicado, como que utiliza, as formas de utilizar, tá tudo explicadinho lá, tá bom? Deixa-me ver. Candidíase causa ferida no útero? Não, tá? Essa feridinha no útero é causada por um outro micro-organismo, um vírus, né? Muito conhecido, chamado HPV. Geralmente é ele que causa essas feridinhas no útero, tá bom? Deixa-me ver. Menstruação pode ser um gatilho para baixar a imunidade e causar candidíase todo mês? Tem muita coisa certa nessa pergunta e tem muita coisa errada. Leide, não. A menstruação pode ser um gatilho para crise de candidíase, mas não porque baixa a imunidade, tá? Outros fatores entram para a imunidade, né? O estilo de vida sedentário, álcool em excesso, estresse, uso de alguma medicação que baixa a imunidade. Ó, tô falando as raízes, tá? Preste atenção. Isso aqui mexe a imunidade. Imunidade baixa é um campo perfeito para os fungos crescerem. A menstruação, por que as crises acontecem no período perimenstrual? Porque nós mulheres, quando estamos nesse período da menstruação, nessa fase ali de descer a menstruação, a gente passa por alterações hormonais. A gente tem essa dança natural de estrogênio e progesterona. E nesse período a gente tem um desequilíbrio. Não é um desequilíbrio, é uma coisa normal, né, do ciclo que acontece. E aí, as mulheres que estão com a imunidade baixa, mas isso aqui não é a causa da imunidade, é outras causas. As mulheres que já têm essa imunidade mais baixa, têm crises nesse período, tá? Tem as crises de candidíase nesse período. Por isso que é muito comum de acontecer. E aí, ó, esse tipo de crise, em específico, a gente só consegue resolver tratando a raiz, que geralmente é uma raiz que está baixando a imunidade. Aí entra a alimentação, aí entra o estresse, o emocional, algum problema de saúde que esteja interferindo. Alguém aqui no TikTok, acho que foi no TikTok, perguntou sobre a questão da glicose, da diabetes. Sim, pode ser uma causa de candidíase, sim, tá? Porque quando você aumenta os níveis de glicêmicos no sangue, né, os níveis de açúcar no sangue, você deixa um ambiente ainda mais propenso para os fungos crescerem, que é um ambiente mais docinho, eles gostam, tá? Gostam muito de crescer. É um substrato que a gente fala para o crescimento dos fungos, esse ambiente mais doce. E aí, quando a gente tem esse quadro de diabetes, que geralmente está associado a uma alimentação péssima, né, uma saúde do intestino bem ruim, a gente tem crises. Gente, é um assunto para outra live, essa questão das raízes, tá? Tem live já aqui no perfil que vocês podem ver. Mas existe uma relação, porque a gente fala muito da alimentação. Alguém perguntou, eu não lembro mais o nome da pessoa que perguntou, mas eu lembro de ter lido. Falou assim, Lisandra, eu melhorei a alimentação, né? Cortei, eu escuto muito isso. Cortei o doce, cortei o carboidrato, cortei isso, cortei o arroz, cortei aquilo e eu não melhorei. Por quê? Se é só cortar o doce, né? Se é só cortar o açúcar, carboidrato, como muita gente diz. Adoro, eu fico só observando vocês, comentando nos meus posts, nos meus vídeos. É só candidíase, só cortar o açúcar que resolve, só cortar o doce que resolve. Resolve, gente? Não. É um começo? É.
A alimentação para candidíase não é só, ó, presta atenção, não é sobre cortar, tá? Não é só sobre cortar, é sobre incluir também. Porque quando você tem, lá nas minhas alunas, quando a gente está lá dentro do protocolo, que a gente identifica uma das suas raízes, a alimentação, o que isso está querendo me dizer? Que a sua saúde do intestino não tá boa, não tá legal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem fungo demais. Pode ser até os fungos, inclusive, da Cândida, crescendo lá no intestino. E esses fungos que estão em excesso lá estão influenciando a vagina, estão influenciando o canal vaginal. Pela proximidade, é uma microbiota que naturalmente tem uma troca. Então, o teu intestino, se ele não tá legal, se ele tá em disbiose, alguém já ouviu falar essa palavra, né? Disbiose intestinal com prevalência de fungos, quer dizer o quê? Que o intestino, ele tá passando por um desequilíbrio, onde a flora de micro-organismos, a microbiota desses micro-organismos tá em desequilíbrio e geralmente está tendendo para um super crescimento de fungos. E aí você tá influenciando a região da vagina. No teu caso, a senhorita que perguntou, desculpa, eu não lembro mais o teu nome, mas você que perguntou, Lisandra, se no meu caso eu cortei doce, carboidrato, que geralmente é um grande começo, né? Se você tem como raiz a questão da alimentação, na hora que você começa a cortar ou diminuir o carboidrato, o açúcar, as trides elas dão pelo menos uma amenizada, né? Que a alimentação é uma coisa que não é do dia pra noite, você vai ter que mudar a sua alimentação ali, ó, de forma constante, um bom tempo, né? Era a minha raiz, a alimentação era uma das minhas raízes. Eu tive que fazer dieta restrita um tempão para poder conseguir regular a saúde do meu intestino, tá? Então, se você cortou tudo, fez tudo direitinho com relação à alimentação, às vezes talvez esteja até seguindo aí alguma nutricionista, fazendo algum cuidado ali indicado, teve uma consulta com o Nutri e não melhorou, isso é um indicativo de que a alimentação pode ser que não seja uma raiz para você. Pode ser que o problema esteja em outro lugar. Por isso que é importante nesse processo a gente ter, ó, clareza, a gente ter a certeza de quais são as nossas raízes. E só dá para você fazer isso com um bom acompanhamento, né? Alguém que conheça, alguém que saiba, alguém que entenda e te oriente para você conseguir ali olhar para tua rotina e fazer esse autodiagnóstico, essa autoanálise, tá bom? Entenderam? Deixa eu ver se tem mais dúvidas boas. Deixa eu ver. Pode ser que as suas raízes sejam outras, tá? É sim. Ó, eu concordo, alguém comentou aqui sobre vitamina. Gente, suplementos para candidíase são ótimos. Probióticos, suplementos para melhorar a imunidade são maravilhosos e fazem parte do protocolo de qualquer bom nutricionista para a questão da saúde intestinal. Mas você só vai conseguir ter os benefícios da suplementação se você tiver um intestino que absorva bem preparado. Por isso que antes de suplementar, você tem que mexer na alimentação. Tem que mexer nos alimentos, tem que modular, que a gente fala, essa microbiota do intestino. Porque se você não regularizar, não fizer uma dieta certinha, com alimentos ali indicados direitinho, seguindo ali o passo a passo, se você não fizer isso, não adianta você suplementar, vai entrar e vai sair. Vai entrar e vai sair, não adianta, você vai só gastar dinheiro, jogar dinheiro no lixo, tá? Então tem que fazer a dieta, tem que comer, tá? Pra quem tem raiz, alimentação. Quem tem outras raízes vai ter que resolver as outras raízes, né? O estresse emocional, algum problema de saúde, vai ter que resolver a questão. Mas falando de alimentação, você vai ter que comer primeiro para depois suplementar, tá? São fases ali do tratamento. Gente, ó, a gente tá encerrando a live. Eu falei pra vocês, não saiam ainda, a gente vai conversar. Eu falei pra vocês que no começo da live que eu ia comentar sobre o novo MAC, o novo protocolo. Então, se você tem muita gente nova aqui no perfil, não me conhece, às vezes aqui na rede vizinha também, e não conhece o protocolo. Então, desde 2019, eu tô aqui no Instagram falando sobre candidíase de repetição, tá? E de lá pra cá, eu escrevi, eu gravei, eu falei, eu fiz lives, eu documentei todo o processo que me fez reconhecer as minhas raízes, identificar as minhas raízes, tá? E tratar as minhas raízes e documentei a forma como eu utilizei os antifúngicos naturais a meu favor, né? Com muito conhecimento, claro, ciência,
pra me livrar da coceira, da irritação, dos sintomas, tá? Então, eu construí um protocolo pra ajudar as mulheres aí que estão do outro lado, você que tá aí do outro lado, a resolver esse problema de forma definitiva na sua vida, tá? Eu sei que isso é algo que a gente não encontra em qualquer esquina. Provavelmente você que tá aqui, você sabe do que eu tô falando. Você já deve ter ido a milhões de consultas, milhões de profissionais. Você senta na frente ali do profissional na consulta, ele não quer outra história, outro papo. Ele não vai com essa de raiz do problema. Ele passa ali, ó, receita, pomada e próxima. Geralmente é isso que acontece, infelizmente, gente. Eu queria muito que todos os profissionais fossem mais sensíveis, porque só quem passa por esse problema na vida sabe o quanto que isso interfere na nossa autoestima, né? Na nossa libido, na nossa vida íntima, no nosso relacionamento, na nossa relação com o nosso próprio corpo. Gente, toda vez que eu abro o meu direct, toda vez que eu abro todas as minhas redes sociais, toda vez que eu abro o meu direct, tem mulheres lá pedindo ajuda. Tem mulheres falando, Lisandra, eu perdi meu casamento por conta disso, porque eu tava fugindo do sexo, né, fugir ali das relações com meu esposo. Eu tinha vergonha de falar pra ele desse problema, que é um problema íntimo, que causa vergonha, embora você não deva ter, mas a gente tem ali essa vergonha enquanto mulheres, né, principalmente as mulheres têm esse receio. Então, é um problema, né, ouvi muita gente falar que desenvolveu ansiedade, que desenvolveu depressão, de tanta frustração de ir atrás de uma forma de resolver, não conseguir, tá? E à medida que eu fui colocando, inicialmente não era um protocolo para vir para a internet. Eu fazia esses atendimentos de forma particular, né? No consultório chegava a pessoa, atendia, depois eu passei a atender online também. Mas eu não dei conta, gente, do tanto de mulheres que precisavam, tá? Candidíase de repetição é uma doença muito influenciada pelo estilo de vida. E o nosso estilo de vida atual é péssimo, é horrível para a saúde, horrível. Então, naturalmente, muitas mulheres têm esse problema, tá? Não é só você que tá aqui nessa live achando que é só você. Não é, amiga. Não é. Tem muita gente que passa por isso, tá? Claro que como é um problema íntimo, ninguém anda falando por aí, né? Ninguém anda falando por aí que tem as crises, a não ser com uma amiga ou o próprio profissional de saúde. Então, é um problema comum, é um problema recorrente e é um problema que se você não resolver a longo prazo, tem muita influência, tanto para sua saúde ginecológica, tá? Assim, alguém perguntou agora que eu falei, eu lembrei, sobre a infertilidade. Não é a candidíase a principal infecção de recorrência que está associada à infertilidade em mulheres, tá? Os estudos mostram que essa infecção é a Gardnerella, é a vaginose. Mas tem muita mulher que tem candidíase e tem vaginose associada. Então, sim, a longo prazo, se você não cuida, gente, pode ser sim um fator para deixar você com bastante dificuldade para engravidar ou, quiçá, levar você a uma infertilidade, caso essa candidíase, essa vaginose venha virar uma DIP, que é uma doença que inflama a pelve, tá? Pode te dar muita dor de cabeça se você conseguir engravidar, né? As infecções de recorrências, elas estão associadas a parto prematuro, né? A aborto espontâneo, né? Para aquelas buchudinhas que conseguem engravidar e estão ali no primeiro trimestre. Então, é um problema. Sem falar que eu nem falei dos sintomas, gente, pelo amor de Deus. É horrível você ficar com coceira, irritação, corrimento, tendo que estar todo tempo com aquela sensação de molhada, aquela sensação de irritação. É péssimo. Eu falo pra vocês que eu sei com propriedade. Eu sei o que é isso. Eu passei aqui, ó, 2 anos da minha vida com candidíase de repetição, tá? Até eu parar pra resolver. Foi por isso que eu me especializei em saúde da mulher. Foi por isso que eu abandonei tudo que eu fazia. Eu era enfermeira de UTI, né? Eu era enfermeira de UTI e pronto-socorro. Eu me formei e fui trabalhar dentro de uma UTI. E eu me apaixonei pela saúde da mulher porque eu fiz um processo de autodescoberta com a candidíase na minha vida. Então, eu estudei, parei, fiz especialização para poder chegar, né, à minha cura e depois, posteriormente, para falar isso para outras mulheres, tá? E aí, ó, desde 2019, que o pessoal fica me enchendo o saco, literalmente, para falar, para disponibilizar esse método, essa forma, esse passo a passo para outras mulheres. E aí eu criei o e-book, depois criei o curso, depois fiz as consultorias online, tá? E aí durante o ano de 2021 e 2022, eu disponibilizei o e-book, disponibilizei o curso e a consultoria. E foram muitas, centenas de mulheres. Eu fico muito feliz em dizer isso, né? Muito orgulhosa de cada uma delas.
que conseguiram resolver a candidíase seguindo esse passo a passo do MAC, que é o método Adeus Candidíase. Foi assim que eu batizei esse protocolo, tá? O meu queridíssimo MAC. Se vocês entrarem lá no meu IG e verem um destaquezinho pequenininho, é o primeiro, chamado Alunas, vocês vão ver o tanto de relato que eu recebo, né? Das mulheres que utilizaram e conseguiram resolver essa questão da candidíase. Por quê? Porque no MAC eu ensino pra vocês aquilo que eu fiz, tá? Aquilo que eu fiz pra resolver as minhas crises de candidíase de repetição, que foi associar exatamente esses 2 pontos que eu citei aqui na live. Resolver as raízes para que as crises não voltem, tá? E resolver os sintomas de uma forma diferente. Porque não adianta tratar a raiz e você ficar também com a coceira, o corrimento e a irritação, com desequilíbrio naquele momento. E aí, muitas vezes, e eu arrisco dizer que na maior parte das vezes, as mulheres já estão resistentes ao fluconazol da vida. Então elas acabam, sabe, fluconazol e água é a mesma coisa, não funciona. Por isso eu disponibilizo, eu criei, ensino e vou reformulando, né, vou refinando o meu protocolo natural lá dentro do Adeus Candidíase, que é onde eu ensino esses vários banhos, óleos, ervas, produtos que a ciência mostrou que matam fungos. Eu organizei eles em 5 semanas, amarrei ali, cada semana com um objetivo bem específico e oriento e ensino vocês a fazerem esse passo a passo bem direitinho lá dentro. Claro, contando com a minha ajuda, contando com o meu apoio. E esse ano de 2022, quem me acompanha já aqui há um tempinho sabe. Em 2022 eu fiz agora em 2023 a gente vai ter uma grande mudança aqui no Adeus Candidíase. Eu não vou disponibilizar mais essa metodologia de muitas formas. A gente só vai ter um único protocolo, que vai ser as turmas de acompanhamento do Adeus Candidíase, tá? Eu não vou disponibilizar mais o e-book, porque, gente, são tantas mulheres, que por dia eu tava fazendo 100, 150 suportes ali. E as meninas chegavam lá no meu WhatsApp de suporte para os alunos, Lisandra, dúvida, Lisandra, isso, Lisandra, e eu não consigo dizer não, eu tenho que acompanhar. Se quem é minha aluna aqui, se tiver alguma aluna minha nessa live, pode dizer isso. Na hora que eu vejo, eu respondo, eu me importo muito, é isso, eu me importo com as alunas. E aí tava ficando muito sobrecarregado pra mim, sozinha, consegui responder a todas, consegui dar suporte com qualidade pra todo mundo. Tá? E aí esse ano eu decidi que eu vou fazer um único protocolo, vai ser um único programa de acompanhamento e eu vou abrir essas vagas, espontaneamente em alguns períodos do ano. Ano passado eu abri 2 turmas, esse ano eu quero abrir mais, mas ainda não tenho previsão, mas eu vou abrir a primeira agora em janeiro, tá? Vai ser 30 vagas, não 29, não 31. 30, não mais, não menos, tá? E aí essas 30 eu ainda vou redividir, reorganizar em grupos menores, para eu realmente poder fazer um acompanhamento bem de perto, tá? As meninas que entrarem para o novo MAC vão ter acesso ao curso do Adeus Candidíase e vão ter acesso às consultas ao vivo comigo e com o nosso time de profissionais. Aqui a gente também vai ter nutricionista para orientar, para passar dieta, suplementação direitinho, tá? E vamos ter psico esse ano. Eu vi a necessidade de fazer a psicologia, trazer a psicologia e eu achei muito viável, tá bom? Então, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa só um minuto, deixa eu mostrar pra vocês. Dia 19, pronto. Meninas do Ticotex não dá pra vocês verem, mas depois vocês vêm lá no IG que vai estar lá, tá bom? Olha só, dia 19 a gente vai ter a primeira turma do ano, tá? Eu vou abrir 30 vagas, não vou disponibilizar essas vagas aqui no Instagram, porque eu sei que vai ser muita gente procurando, como foi nas últimas turmas. E eu realmente só quero 30, gente, não dá, eu não consigo acompanhar com qualidade mais do que isso. E eu quero fazer um acompanhamento de perto, eu quero conhecer a história de vocês, eu quero conhecer o nome, eu quero que a gente descubra juntas as raízes, tá? Então, vai ser um acompanhamento diferente daquilo que eu já tinha me proposto a fazer antes. Dessa vez, eu realmente quero sentar, né, com cada uma, pegar na mão, olhar para a rotina de vocês, identificar os gatilhos e colocar vocês, ó, para colocar esse fungo para fora da vida de vocês, tá? Para fora da vida de vocês. Então, dia 19, eu vou abrir uma nova turma. Serão 30 mulheres e quem entrar vai ter esse acompanhamento completo.
comigo, né, pra gente resolver essa questão das raízes. E para aquelas que identificarem as raízes, a alimentação e o emocional, a gente vai ter a nutricionista e a psicóloga para estar fazendo esse feedback, tá fazendo esse apoio que eu sei que vocês precisam. Então, tudo num só lugar, tá? Esse é o novo método Adeus Candidíase. Vai abrir vagas dia 19, tá bom? E olha, só vão ser disponibilizadas essas vagas com valor promocional para as primeiras, tá bom? Lá nos nossos grupos do WhatsApp. Então, nos dias que a gente tiver no dia, aliás, que a gente tiver com o protocolo com vagas abertas, que vai ser o dia 19, eu vou estar presente dentro dos grupos do WhatsApp, respondendo as dúvidas de vocês, para que vocês consigam aproveitar quando eu abrir as vagas, tá? Porque vai ser geralmente é muito rápido. Começa ali e já acaba logo. Então, ó, dia 19, tá bom? De janeiro, que é uma quinta-feira, daqui acho que umas 2 semanas, eu vou abrir as vagas pro protocolo, tá bom? E essas vagas só vão ser disponibilizadas dentro dos nossos grupos do WhatsApp, tá? Vai ter os grupos ali, a gente vai ter conversa lá dentro, eu vou deixar o grupo aberto em alguns momentos pra gente conversar. E aí vocês vão ter a oportunidade de participar, tá? Lisandra, como que eu faço pra entrar no grupo do WhatsApp? Tá na bio, tá? Não aqui do TikTok. Tá aqui na bio do Instagram, tá? Eu vou colocar, assim que terminar a live aqui na bio do TikTok também pra vocês, meninas que desejarem. Mas já tá aqui na minha bio do Instagram. Então vocês podem, terminou aqui a live, vocês podem ir lá, entrar no grupo e ficar de olho. Porque dentro do grupo, além das vagas, eu vou disponibilizar também pra vocês conteúdos exclusivos, tá? Pra vocês já irem trabalhando essa ideia do protocolo, já irem entendendo como que a gente trabalha aqui dentro do Adeus Candidíase, entendendo o que é raiz, o que é candidíase de repetição, quais as raízes mais comuns, por que acontece, a recorrência, todos esses conceitos. Eu vou liberar materiais exclusivos para vocês lá dentro do grupo. Então, mesmo que você não vá entrar no protocolo, mesmo que você não vai conseguir uma vaga ali para pagar, para iniciar comigo, você já vai ganhar muito conhecimento só em estar participando do grupo, tá? Com os conteúdos que eu vou liberar para vocês, tá? E olha, na semana que a gente for abrir as vagas, que vai ser a semana do dia 19, eu vou estar fazendo 3 aulas ao vivo aqui no Instagram, tá? Pra gente conversar sobre a candidíase e vocês terem a oportunidade de tirar todas as dúvidas de vocês para quando for na quinta-feira, dia 19, 9 da manhã, que eu abrir as vagas, vocês, ó, correrem para aproveitar, tá bom? Quero ver todo mundo que tá aqui, gente. Se você tá aqui e ainda não é minha aluna do Adeus Candidíase, quer começar, precisa começar, tava esperando aparecer uma luz no fim do túnel para essa questão das crises de candidíase na sua vida, precisa, quer, já tomou a decisão que vai resolver em 2023 essa questão da candidíase, vem que eu te ajudo. Vem que eu quero te resgatar. Na minha época, infelizmente não encontrei nenhum profissional de saúde empático, solidário, que me acolhesse, que me ajudasse, que entendesse realmente a fundo essa questão da candidíase. Eu não encontrei, mas eu estudei, formei e me tornei, é isso que eu espero ser hoje para cada uma das minhas alunas, um profissional de saúde que entende e que é empática, que realmente acolhe. Então, eu quero ser essa pessoa na sua vida, essa pessoa que vai te resgatar das garras ali malvadas da questão da candidíase de repetição. Então, beijo vocês, tá? Essa live, vou deixar ela salva para vocês reverem, foi uma live riquíssima. Vou deixar salva no perfil para que vocês consigam ter acesso a esse conhecimento mais vezes, se desejarem, tá bom? Entrem no grupo do WhatsApp, tá? Entrem no grupo do WhatsApp para vocês receberem os materiais, ficarem sabendo da questão dos valores, de como vai funcionar o acompanhamento. Todas as dúvidas vão ser tiradas lá dentro do grupo por mim e pela minha equipe, tá bom? E a gente vai ter até o dia de abertura da promoção, até o dia de abertura da nova turma, a gente vai ter encontros como esses aqui. Então, vocês estão mais que convidadas para participar, tá? Meu Instagram, todos os dias de manhã, 7h27 da manhã, tem live pra gente conversar e tirar dúvidas sobre candidíase de repetição, que é a consultoria gratuita, né? O Café com Saúde Íntima que eu faço, tô fazendo todo santo dia. E às quartas-feiras, todas as quartas,
eu quero estar aqui conversando com vocês sobre candidíase, independente de estar numa fase ali, no período onde eu vou abrir vagas para turma ou não, tá? Quero contribuir ali um pouquinho mais para você conseguir aumentar esse conhecimento em relação a candidíase. Então, toda quarta a gente tem um encontro marcado aqui às 8 e todo dia 7h27 da manhã, quem quiser acordar cedo, né, para já acordar, já amanhecer o dia bem informada, eu tô ao vivo também respondendo dúvidas de vocês, tá bom? Espero ver vocês todas lá dentro do grupo, ó. Um abraço, muito obrigada pela presença aqui. Até a nossa próxima live de quarta. Um abraço. Meninas...